Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de fevereiro de 2025, gravando hoje com 2 microfones aqui diante de mim. Eu vou escolher qual deles, afinal, proporciona a todos vocês uma experiência mais agradável, se bem que provavelmente vocês estão me ouvindo em condições cotidianas, com algum fone de ouvido em Bluetooth, e talvez não faça tanta diferença assim, não é? Mas eu quero começar o episódio de hoje com uma palavra do dia, né? Eu sou particularmente ligado a línguas. Eu gosto muito da questão de etimologia e tem 2 newsletters que eu assino faz tempo. Uma é de um dicionário americano chamado Merriam-Webster, e outro agora que eu comecei a aprender italiano no final do ano passado. Aliás, hoje eu tenho aula hoje à tarde, né? Eu também estou lá com a palavra ou expressão italiana do dia. Aliás, caso eu vou dar o link aqui para ambos, caso alguém esteja aprendendo italiano. Essa newsletter com as expressões é bárbara, é feita por uma, se não me engano, uma inglesa que mora lá, e dá vários exemplos, expressões idiomáticas, como é que você agradece, como é que você diz adeus, pequenas palavras. Para mim é sempre um deleite. E essa do Merriam-Webster que eu vou compartilhar com vocês também, a palavra do dia é chutzpah. Chutzpah, que não parece, obviamente, uma palavra inglesa, porque é uma palavra que vem do Yiddish, que é uma palavra que vem, inclusive, se eu não me engano, do hebraico também, chutzpah. E eu, obviamente, não sei falar hebraico, não tenho a menor ideia de como pronunciar isso. Mas chutzpah é a tradução que você poderia usar para chutzpah em português, é peito. Não necessariamente glândulas mamárias avantajadas, mas peito no sentido de coragem. O cara teve peito de falar aquilo que deveria ser falado. O cara teve peito de confrontar as autoridades. O cara teve peito de falar a verdade. Né? Acho que essa é uma expressão em português. E isso é para isso que serve a palavra chutzpah. Chutzpah é quando você realmente desafia, né, qualquer tipo de autoridade vigente, com coragem, né, com nervo, né, com culhões, para a gente usar outra expressão brasileira também um pouco anatômica, não é? Eu acho isso extremamente interessante porque isso poderia definir o trabalho de alguém que, aliás, fazendo um parêntese aqui, eu estou tentando esquecer isso, aliás, faz uns 15 anos que eu estou tentando esquecer isso, mas não consigo. Uma vez saímos em 2 casais, né, eu, minha mulher e um velho amigo que já foi meu chefe, a mulher dele, uma graça. Fomos fazer um jantar maravilhoso, né, saquê para cá, saquê para lá, e não sei se em saquê veritas também, mas num certo momento o meu ex-chefe vira para mim, devia ser meia-noite, alguma coisa assim, e fala: sabe qual é o seu problema, René? Eu falei: maldito saquê, a gente devia estar tomando água, tá vendo? Eu tô mais um ponto a meu favor aqui, que é inimigo do álcool. Eu falei: pois não, qual é o meu problema? Ele falou: o seu problema é que você é um sincericida. Sincericida, primeira vez que eu ouço essa palavra e nunca mais me esqueci. Sincericida, pelo que eu posso concluir, não pedi mais detalhes naquele momento por uma questão de cortesia e também de autopreservação da minha sanidade mental. Eu ri, sorri e agradeci, né? Mas eu imagino que sincericida é aquele que coloca a própria vida em risco quando resolve falar aquilo que ele acha que deve ser dito. Ok, não sei se isso explica o radinho, não sei se isso explica algumas gafes que eu já fiz ao longo da carreira, não é? Mas, pelo visto, para ele explica, e talvez explique algumas dificuldades em empregabilidade. Quem sabe é essa a imagem que eu passei para o mercado, né, de alguém que vai botar a boca no trombone, ou alguém que vai peitar, não é? Justamente num país, numa cultura onde a cumplicidade, né, a lealdade a panelas está acima de qualquer outra coisa, não é? Então talvez explique. Vamos voltando. Mas outra sincericida de plantão é a nossa amiga do radinho, Sabine Rosenfelder. Eu acabei de ver, eu tinha um vídeo que eu queria terminar de ver, eu terminei, mas aí tinha um mais novo ainda. A mulher tem uma produção simplesmente avassaladora, né? Nossa Senhora, é um flor, mas essa realmente me deixou bastante preocupado. Eu copiei o link e mandei para alguns amigos que estão na área acadêmica. A questão é: o Trump declarou guerra à academia, declarou guerra à ciência, declarou guerra não só à ciência, mas sobretudo a alguns temas que ele considera perigosos, que ele considera, e o Elon Musk, pior ainda, chama de um vírus, o vírus woke. Então, qualquer pesquisa na academia
que pareça relacionada à questão da diversidade, à questão de gênero, à questão da justiça social, à questão de diferenças culturais. Eu estou reforçando, enfatizando essas palavras, porque a Fundação Nacional de Ciências Americana recebeu uma lista de palavras para tentar identificar esses papers ou essas pesquisas. Olha, qualquer coisa que fale de mulher, qualquer coisa que fale de diferença cultural, tira o financiamento. Desliga, parou. Porque acho que até eu tirei uma foto aqui de tela. É engraçado porque a própria linguagem desse governo é uma linguagem estranha, não parece um inglês normal, né? Então está aqui uma ação presidencial, que é uma ordem executiva, cujo título é Terminando o desperdício radical dos programas de inclusão e de favorecimento. Então, é radical isso, tá bom? E é desperdício. E aqui também tem um outro que é terminando a discriminação ilegal. Discriminação ilegal não é você ser racista, não, discriminação ilegal aqui é você favorecer minorias, é você ter programas de inclusão. Isso ele está chamando de discriminação ilegal e ele quer restaurar a meritocracia, né? Então acabou, ninguém vai favorecer mulheres, ninguém vai favorecer minorias, ninguém vai tentar incluir pessoas com deficiência, esquece, isso acabou por ordem presidencial. Então isso afeta não somente, o mundo do trabalho, mas também afeta a ciência e de uma maneira que parece realmente que você está lendo de novo 1984 do George Orwell. Por quê? Porque sites do governo americano que falavam sobre mudanças climáticas, apagados. Sites que falavam sobre inclusão, apagados. Os sites saíram do ar. As páginas não existem mais. Simplesmente isso desapareceu. Pior, bases de dados, que aquelas que de repente foram construídas, né, por cientistas, por acadêmicos, para servir de base para pesquisas futuras, para servir de referência, as bases de dados estão sendo apagadas. Isso é um apagão, literalmente um apagão. É um apagão da ciência em nome de ideias que são... Nossa, que faz 100 anos que a gente não vê ideias tão ruins assim, né? São ideias de completa discriminação, completa impiedade, e os Estados Unidos estão dando um tiro no seu pé. Os Estados Unidos, que eram um magneto, né, para atrair pesquisadores e cientistas do mundo todo, né? Vamos lembrar aqui quantos cientistas fugiram do horror nazista para trabalhar na América, né? A América não seria quem ela é se não fossem justamente esses cientistas, muitos deles judeus, inclusive, que vieram se refugiar nos Estados Unidos. O Einstein é um deles, né? Mais para frente Gödel também veio, quanta gente veio, né, para os Estados Unidos. Não, agora os Estados Unidos estão apagando sites do ar, estão suspendendo todos os financiamentos científicos até eles passarem pelo crivo de se eles estão de acordo com com a preferência do presidente, do Elon Musk, que na verdade eu já não sei mais quem que é o presidente, se é o Trump ou se é o Elon Musk. Então, meus caros, já começou. Felizmente, em uma frente ou outra, algum juiz corajoso que tem o chutzpah, né, de peitar justamente essas ordens presidenciais, alguns juízes e instituições estão tentando justamente peitar, né, fazer frente a essas maluquices e dizer que isso é inconstitucional. Mas vale lembrar, recentemente, né, o presidente Trump falou, como é que é a história? Quem está defendendo o seu país não quebra nenhuma lei. Então, olha só, isso é de uma gravidade extraordinária, porque o que ele está dizendo, que sob a justificativa de salvação nacional, foda-se, isso que provavelmente é a palavra certa, a Constituição. E o Elon Musk retuitou isso com imenso júbilo, usando 14 bandeiras americanas, o que é um pouco estranho, o número 14, que parece uma questão separatista. Não é? Vale lembrar que os Estados Unidos estão num estado meta-estável, vamos falar depois de estados meta-estável depois da Guerra Civil. A gente percebe que não é tão estável assim, não é? Mas vamos voltar aqui a falar de novo da Sabine Rosenfelder, porque ela tem tido um chutzpah simplesmente extraordinário, né? Recentemente ela tomou uma decisão que deve ter sido difícil,
né? Ela estava com cara de quem tomou uma decisão difícil, ou quem estava de ressaca, ou quem tinha acabado de acordar, não sei exatamente bem, não é? Mas o que ela resolveu fazer é ler em público uma carta que ela tinha recebido, não é? Mas mantendo a privacidade de quem enviou, não falou quem enviou, mas ela mandou essa carta, uma decisão difícil, porque era uma carta que também, de uma certa maneira, era uma consequência do sincericídio da Zabine. A Zabine tinha escrito, acho que um paper, chamando a atenção para que, veja bem, né, a ciência, sobretudo a física de partículas, ela estava se acomodando, as pessoas estavam mais preocupadas com seu empreguinho e com a sua renda garantida do que em fazer alguma coisa que realmente fizesse diferença, e muito dinheiro estava indo para pesquisas que, em princípio, não vão dar em nada, não é? E que ela estava chamando a atenção. Olha, a gente tem uma missão, isso é dinheiro público. Né? Esse paper teve muita repercussão, e ela acabou, deve ter sido trollada até não poder mais, espero que ela tenha um bom seguro-saúde, ou a pele bastante grossa, mas ela recebeu essa carta de um pesquisador, que ela não citou o nome, e falou, olha, eu admiro você bastante, a sua coerência com a sua coisa, veja bem, o que você está fazendo ao denunciar, né, essas questões que são, obviamente, passíveis de crítica, etc. e tal, é que você não está levando em conta que, puxa, você vai acabar fazendo marola, você vai prejudicar provavelmente a vida de quem não tem mais outro emprego possível. Né? O cara lá é um pesquisador, já está meio velhinho, ele não vai conseguir outro emprego, pô, deixa o cara lá, não faz mal não faz mal a ninguém que ele esteja lá só embaçando, que ele esteja enrolando, ou que algum laboratório também esteja correndo atrás de verba fácil com alguma coisa que, né, as pessoas precisam de emprego. Muitas vezes essa é uma tese de algum, sei lá, um cientista que quer mudar de país. Então, puxa, se a gente expuser, acho que essa é a conjugação certa do verbo, né? Se a gente expuser essa hipocrisia, puxa, a gente vai prejudicar a vida de muita gente. Ela não voltou atrás. Aliás, caso vocês queiram ver alguém sendo 10 vezes mais sincericida do que eu jamais fui, ela não usou a palavra foda-se, que eu estou usando pela segunda vez, o que não é normal, né? Mas ela falou, cara, lamento, isso é dinheiro público, isso não se faz. Por favor, faça alguma coisa melhor da sua vida e dos nossos recursos. Né? Ela foi bastante dura, ela falou, olha, eu sei que tem gente aí pendurada em algum tipo de cabide, mas a questão não é porque existem distorções no mundo da academia ou no mundo... Ciência justamente é feito disso, de correções. Né? A grande capacidade, a grande inovação da ciência é que é um processo que tem mecanismos de autocorreção. Se alguma coisa não adere à realidade, se alguma coisa não está funcionando tão bem, ela se autocorrige. Então, o que ela está fazendo ao denunciar algumas coisas meio malacas, né, algumas gambiarras, era justamente para que a ciência voltasse a se autocorrigir. Né? Mas esse tipo de autocorreção é uma coisa que totalitaristas, e isso eu coloco aí, não só direita e esquerda, tanto faz, haja vista, aqui tem um artigo bastante interessante hoje do Lula que tem horror, né? Ele não entende essa questão do digital porque ele queria ter controle sobre a informação e ele não tem, né? Ele não consegue controlar, né? Mas isso vale a fazer essa ponte do totalitarismo, da autocorreção e também da questão da censura, da intolerância com a verdade ou da busca da verdade. Eu estou lá avançando devagarinho no livro do Yuval Harari, que é o Nexus, eu vou recomendar novamente para vocês, está muito bom. E ele está comentando justamente que uma das características de regimes totalitários é a tentativa de você controlar de maneira centralizada o que é dito, o que pode ser dito e o que não pode. Não é? Esse sonho é o sonho de todo grandíssimo... Hoje eu vou ser um pouquinho desbocado, vocês me perdoem, tirem as crianças da sala, mas o sonho de todo grandíssimo filho da puta, não importa, né, a esquerda ou a direita, sempre foi controlar o que circula em termos de informação. Lá atrás, né, nos idos tempos dos tiranos romanos, dos tiranos gregos, né, dos déspotas romanos, isso era um pouco difícil porque você não está em todos os lugares, você não tem microfone, você não tem jornais de massa, você não tem gabinete do ódio, né? Mas à medida que a tecnologia foi avançando, vale lembrar que Hitler foi um dos pioneiros no uso do rádio para divulgar uma rádio só, que era a rádio nazista, claro, né? Aliás, era o rádio do povo, era o Volksempfänger, era o receptor do povo, aliás... Volksempfänger faz lembrar Volkswagen, que vai ao nosso querido Fusca, né, que em alemão é chamado de VW,
né? O Beetle, como é chamado em inglês, ou o Fusca, que todo mundo tem tanto carinho assim, não é mesmo? Ele tem, eu não sei se eu já contei essa história recentemente por conta de uma bobagem do Elon Musk, mas vale a pena lembrar, vou contar de novo. Hitler queria que os cidadãos alemães tivessem alegria através da força. Bonito, Kraft durch Freude. Então, eles queriam que tivesse alegria através da força, porque esses caras só acreditam na força, e ele queria que os alemães tivessem carros, todos tivessem carros, e os carros que tinham que ser carros que resistissem ao inverno. Então ele brifa a Porsche, olha, Porsche é o seguinte, eu quero um carro que não precisa ter garagem, garagem é coisa de rico, né? O rico coloca o carro na garagem porque senão ele congela. Né? Então eu quero um carro que não congele, qualquer pobre pode colocar na rua. Não é? Então a Porsche faz o Volkswagen, inicialmente era para, em vez de chamar um VW, era para a empresa não ia se chamar VW, ia se chamar KDF, que era justamente a força através da alegria, mudaram de nome para Volkswagen, que é o carro do povo. Aliás, toda vez que algum líder falar em povo, saia correndo, porque esse é o grande truque de todo totalitarista, é você justamente invocar uma entidade abstrata chamada povo. Povo ele define o que é povo. Né? Você provavelmente não é povo porque você é diferente do que ele quer. Então existe um povo imaginário, bom, só para você já entendeu. Mas o que acontece, a Porsche desenvolve o Volkswagen, né? Ele inclusive mente para os alemães dizendo, olha, vai pagando, vai dando um dinheirinho, aí vocês vão ganhar um Fusca. Na verdade ele usou tudo isso para fazer arma, não é? E aí depois o que acontece é que isso acaba, quando começa a guerra, para de fazer Fusca, eles começam a fazer veículos militares que vão ser usados inclusive para matar, antes deles terem descoberto como envenenar as pessoas em massa na câmara de gás. O que eles faziam, eles tinham umas vans que colocavam as pessoas dentro, né, as que eram inimigas do povo, olha aí a questão do povo, coloca lá dentro, fecha, pega o escapamento dessa van, provavelmente feita pela Volkswagen, e as pessoas morrem asfixiadas lentamente. Que tal? Por que isso foi feito? Porque são sádicos? Não, porque eles se preocupavam com a saúde mental dos soldados da SS, porque os soldados estavam pirando de ter que atirar em criancinha, bebê, velho, né, atirar na testa de todo mundo, eles não estavam aguentando, pobrezinhos. Vamos preservar a saúde mental dos nossos soldados e vamos arrumar uma maneira de matar as pessoas como se elas fossem insetos. Né? Então, primeiro foram as vans com monóxido de carbono, depois as câmaras de gás. Certo? Certo. Então, obviamente não é certo, é muito errado. E, para completar, adivinha quem trabalhava nas fábricas da Volkswagen? Judeus em trabalho escravo. Judeus usados como mão de obra escrava para fazer os carros da Volkswagen, os veículos de guerra, etc, etc, etc. Então, voltando, né, toda vez que alguém falar em povo, então ele fez o rádio do povo, então esses totalitários, eles começaram a aproveitar as vantagens das tecnologias. Né, você pega alguém como Stalin, por exemplo, que é um monstro inominável. O Stalin tinha um afã de centralização das informações que era uma loucura. O cara tinha que centralizar tudo, só tinha uma versão oficial. As coisas não podiam dar errado, ninguém podia criticar. Quem tivesse o chutzpah, né, de criticar o Stalin, imagina, ia parar na Sibéria ou tomava um tiro na testa, não é? Mas tem uma história que o Yuval Harari conta que é muito interessante, que é o seguinte, já que a gente está falando aqui de apagão da ciência, não é? Vale lembrar que o Hitler renegava uma boa parte da ciência porque ele achava que era ciência judaica. Se foi um judeu que fez essa ciência não é boa, não é? Então, veja só, ciência judaica que não faz sentido nenhum. Então então vamos cancelar o Einstein, vamos cancelar todo mundo porque isso é ciência judaica. Bom, mas voltando, o que acontece é que o nosso inimigo de carteirinha, Stalin, ele também desconfiava, né, da ciência capitalista, ainda mais ele desconfiava muito do Darwin, né, não só porque o Darwin, sei lá, era inglês, mas porque a seleção natural do Darwin parecia sugerir algum tipo de concorrência, de competição, e no mundo comunista isso não pode. Pior do que isso, na verdade o Stalin não gostava das teorias do Darwin, porque ela pressupunha algum tipo de hereditariedade. Você herda características dos seus antepassados.
E isso para os comunistas imagina, isso é um anátema, isso é uma absoluta heresia, porque os marxistas, eles acham que a gente é como é, não porque a gente herdou alguma natureza humana, não porque a gente tem alguma coisa inata, né, da alma humana, não, eles acham que não, a gente nasce em branco, a gente nasce como se fosse uma argila, não é? E a gente é como é porque a gente foi condicionado pela sociedade. Então as pessoas são egoístas, vaidosas, não é? Ambiciosas, porque elas foram criadas num ambiente capitalista. Se você manipular perfeitamente todas as informações e o processo educativo, você vai certamente fazer um novo homem, porque as pessoas são maleáveis, né? Você faz o que você quiser. Então, o Darwin para o Stalin era inaceitável, porque isso vai, de novo, a questão da autocorreção, né? O comunismo baseado numa ideia de jirico, completamente maluca, né? Mas ao invés de corrigir para se adequar à realidade, o que você faz? Você censura a realidade, você censura a pesquisa. Então, Stalin não gostava dessa história de Darwin, toda a pesquisa genética na União Soviética foi completamente banida. De novo, a questão de banir alguns tipos de ciência, não é? E aí ele ele se encanta com um cara chamado Lysenko, que era um cara que, como ele, tinha origem humilde, subiu no alto escalão, blá, 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 que era um cientista que dizia que não, Darwin está errado, eu posso fazer uma planta crescer onde eu quiser, porque eu consigo condicionar essa planta, eu posso ensinar a batata a nascer onde não dever nascer. E aí o Stalin acha isso ótimo, está em perfeita harmonia com o pensamento oficial, né? Então vamos agora entregar todo o nosso planejamento agrícola para o Lysenko, e o que acaba acontecendo, junta isso tudo com a questão da coletivização da propriedade, a propriedade privada foi abolida, as pessoas tiveram que, né, trabalhar de uma maneira coletiva, tudo pertence ao Estado, né, e bota toda essa máquina para funcionar. Aí duas coisas acontecem. Primeiro, a coletivização não funciona tão bem assim. Em segundo lugar, as teorias do Lysenko são um completo fiasco. O que acontece? Colheitas péssimas, fome. E aí, o que o Stalin faz? Erramos, né? Faz lá uma página, faz lá no blog sei lá do que, do Moscou, fala, olha gente, erramos, vamos voltar atrás. Não, isso na verdade se deve à conspiração. Isso se deve a inimigos do povo, isso se deve, agora eu vou errar aqui a palavra, me deu branco, acho que era kulaks, acho que é kulaks, acho que essa é a palavra. Então ele vai falar, isso é a culpa dos kulaks, aí você fala, quem é os kulaks, né? O que tem o kulak a ver com as calças? Né? O kulak, na verdade, é um personagem fictício, que são aqueles fazendeiros que não quiseram ceder a sua propriedade, eles se apegaram, né, ao seu modo capitalista de produção e eles estão sabotando o esforço de coletivização. Então é por isso que está todo mundo passando fome, porque você tem inimigos do povo chamado kulaks. Não era nada disso. Claro, é lógico que tinha um ou outro ali que não tinha gostado da história, alguém que teve chutzpah, né, para peitar e obviamente tomou uma martelada na testa e uma foice também. Não é? Mas o que acontece? Cria-se essa campanha pública dos kulaks, vamos caçar os kulaks, vamos denunciar os kulaks, e como é uma organização centralizada, vamos lembrar aqui do Congo belga, também uma organização centralizada de opressão e extração, não é? Você tem que ter métricas, você tem que ter planificação, você tem que ter bônus. Né? No Congo belga, você batia suas metas entregando mãos decepadas, mãos direitas, né? Uma coisa bastante singular da história da humanidade. Agora, na União Soviética, cada povoado tinha metas. Olha, você tem que denunciar uns kulaks aí. Quantos? Sei lá, 15. Mas não tem 15, inventa. Então, o que acontece é que as pessoas, ou elas cumpriam a meta completamente fantasiosa, né, de denunciar pessoas que não existem, e aí muitas famílias inocentes, muitos outros viraram bode expiatório, né, ou elas mesmas iam para a Sibéria. Né? Então, esse processo, veja só, o que é um Estado totalitário que nega a ciência, que abraça a pseudociência, que controla o que pode ser dito, o que não pode ser dito, que vai lançar campanhas persecutórias contra um inimigo do povo. Isso não é coisa do passado, isso já está acontecendo e debaixo do nariz de todo mundo enquanto a gente assiste TikTok.
tá bom? Enquanto a gente assiste TikTok, é isso que está acontecendo. A ciência americana está simplesmente sendo asfixiada, em muitos casos sufocada deliberadamente, e não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel, não estou vendo, eu só estou vendo pessoas que ainda têm chutzpah, tentando levantar a voz, eu não sei por quanto tempo, porque obviamente o Elon Musk e o Trump não vão descansar enquanto eles não conseguirem alegremente levar adiante o seu projeto completamente perverso e maligno, né? Eu lembro quando eu era criança e as pessoas falavam, olha, existem pessoas ruins, existe o mal. Eu ficava, não é possível, vocês estão fantasiando, tô vendo, todo mundo aqui à minha volta é legal, mais ou menos, depois eu descobri, né? Mas veja bem, sim, existem pessoas absolutamente malévolas. Mas vamos falar aqui um pouco de ciência, enquanto é possível, enquanto há ciência. Eu vou falar aqui, já que eu falei da Sabine Rosenfelder, ela estava criticando aqui um certo exagero no anúncio de o novo presidente do CERN, que disse que a hora que eles conseguirem fazer novos experimentos usando inteligência artificial, eles vão conseguir descobrir como o universo vai acabar. Bom, para mim não precisa, é o Trump, não precisa pesquisa nenhuma. Mas voltando, como assim o universo vai acabar? Na verdade é o seguinte, o CERN, que é aquele acelerador de partículas gigantescos na Suíça, ele conseguiu provar que existe uma partícula chamada o bóson de Higgs. Mas a partícula por si só, não quer dizer muita coisa, mas é que ela comprova a existência de um campo, certo? Partículas não existem. A matéria, elétrons, prótons, elas não necessariamente existem. Elas são pequenas excitações, arrepios de campos. O que existem são os campos, certo? Tudo são campos invisíveis, certo? Certo. A gente já comentou isso aqui no Radinho, tem um livro maravilhoso que eu deixei pela metade, que é sobre o mundo invisível, assim vai. Né? Então, se existe o bóson de Higgs, existe sim o campo de Higgs, que é um campo que permeia o vácuo. E vácuo é uma daquelas palavras que a gente, sei lá, ao longo de muito tempo a gente criou e usou, mas que não fazem sentido nenhum porque não existe vácuo. Porque vácuo pressupõe que se você tira tudo não sobra nada, e o que acontece é que se você tirar tudo, ainda sobram campos quânticos ali flutuando que nem loucos, inclusive o campo de Higgs. Certo? Certo. A questão é, esse campo de Higgs parece ser fundamental para a estabilidade do universo como a gente conhece. Aí você fala, bom, que bom, se ele é fundamental, espero que ele seja bastante sólido, bastante estável. A questão é, ele é estável? Então, uma das preocupações é que é o seguinte, tem duas maneiras de você ser estável. Estável de verdade ou aquilo que os físicos chamam de meta-estável. Ele parece que está estável, mas a qualquer momento ele pode não estar estável. Como várias pessoas que eu infelizmente já conheci, né, elas são meta-estáveis, elas estão num estado mais ou menos, parece normal, e sem mais nem menos elas descambam liberando um monte de energia. Certo? Quando você tem, sei lá, uma coisa se equilibrando em cima da mesa magicamente, ela está num estado meta-estável porque a hora que alguém piscar, isso vai rolar e vai cair no chão e vai se espatifar. Então, será que o nosso vácuo é estável ou meta-estável? Porque se ele for meta-estável, é possível que a qualquer momento ele deixe de ser estável e ele se desfaça e o universo simplesmente desapareça num piscar de olhos. Mas a chance disso acontecer é relativamente baixa, porque estão achando aí que a meia-vida desse campo é de 10 com 500 zeros. É muito zero, então, em princípio, tudo bem, né? Mas já que a gente está falando de meta-estável aqui, tem uma questão que, vocês sabem que eu sou fascinado por algumas coisas que a natureza acaba ensinando para a gente. Eu lembro que há mais de um ano, sei lá, eu fiquei vários episódios falando sobre de onde vêm as cores, sobretudo cores que não são cores que você consegue fazer uma tinta, né? Você pega lá, espreme, mistura com óleo, com álcool e usa para pintar. Tem cores que não funcionam assim. Essas cores que a gente consegue fazer uma tinta chamam pigmentos. Mas quando você pega, por exemplo, aquelas borboletas que no Rio de Janeiro os caras faziam prato, aquelas borboletas azuis, eu acabei de ver algumas em Foz do Iguaçu recentemente, aquele azul que é um azul iridescente, né, assim que dá um monte de, aquilo não é, se você pegar a borboleta e misturar, sei lá, não fica azul. Se você molhar a borboleta, aliás, o azul desaparece. Né? O que está acontecendo? Aquilo não é um pigmento, aquilo na verdade são estruturas muito pequenininhas, né, na asa da borboleta, que dão um jeito, por um truque óptico, né, óptico, meramente óptico, de absorver algumas cores e devolver outras. Então, esse é um truque óptico, não é um truque de física quântica. Porque, vamos lá, quando você tem, sei lá, uma substância qualquer, um pigmento,
que de repente absorve algumas coisas e não absorve outras, esse é um fenômeno do átomo. É lá dentro, é o elétron que ele pula para cá, pula para lá, depende da energia, depende da frequência, mas isso é um fenômeno realmente, mas ali não. Quando você está falando dessa luz, como é que chama esse tipo de cor? É uma cor chamada estrutural. A cor estrutural é diferente. Então, muitos pássaros têm cores estruturais, esses pássaros com esses azuis impossíveis, né? Esses verdes impossíveis. E uma das aves mais exuberantes que a gente consegue imaginar é a ave do paraíso. Tem um monte, elas têm aquelas penugens malucas, cores de louco, elas têm caudas que parecem uma fantasia de carnaval, elas fazem dancinhas. Desculpa, é o macho que faz isso, e enquanto as fêmeas não se dão esse trabalho todo, a fêmea só fica escolhendo o cara. Ok. Mas eles têm cores extraordinárias, e muitas dessas cores são estruturais. Mas agora, o que os cientistas descobriram, por acaso, eles estavam, sei lá, em algum museu, estavam ali na reserva técnica, né, onde tem vários espécimes empalhados, e aí eles ligaram uma luz ultravioleta e, o que acontece? Esses pássaros brilharam no escuro e continuaram brilhando depois que desligou a luz. Né? Eu falei, mas que diabo, o que está acontecendo? O que eles descobriram? É que dos 40 e tantas espécies que eles tinham ali, 30 e tantos tinham uma capacidade que eles não conheciam, chamada biofosforescência. Ok, o que é fosforescência? Eu me lembro, acho que minha irmã, quando a gente era pequeno, ela tinha ganhado de presente uns adesivos que você colava com as estrelinhas, planetinhas, etc e tal, cometinhas que você grudava no teto. Quando se apagava a luz, eles continuavam brilhando. Por que eles continuavam brilhando? Eles usavam pilha? Não, na verdade, vamos lá de novo para a questão meta-estável. Né? O pigmento sendo usado ali, né, a substância que era usada nesses adesivos, quando a luz incide, luz normal, né, a luz normal do dia a dia incide, ela consegue transferir energia para alguns elétrons, esses elétrons resolvem subir um andar, eles pulam para o próximo nível de energia. E fala, que legal, estou no nível mais alto. Só que esse é um estado transitório, não é um estado estável, é um estado meta-estável. Mais cedo ou mais tarde, esse cara vai voltar para onde ele veio. Né? No caso do Trump, seria voltar para o inferno, mas tudo bem. Ele vai voltar para o seu estado realmente estável, para o seu nível mais baixo de energia. Só que para fazer isso, ele tem que devolver a energia que ele absorveu. Ele tem que devolver o dinheiro ali. E ele só consegue devolver numa certa frequência. Né, toda vez que um elétron pula de um nível para o outro, isso envolve sempre a mesma quantidade de energia, a mesma frequência. Por isso que física quântica chama física quântica, porque são quantidades fixas nessas transições aí, certo? Então, ok, ele ganhou por um tempo, né, o privilégio de subir na ala VIP, mas aí acaba a festa, ele tem que descer, ele devolve essa energia, e é por isso que essas coisinhas brilham depois no escuro. São os elétrons voltando para o seu estado e devolvendo a energia que eles tinham emprestado, certo? E eles devolvem numa certa frequência, né, muitas vezes esverdeada. Pois bem, o que eles descobriram é que muitas aves do paraíso estavam usando um truque parecido, né, quando a luz do sol incide, né, no pássaro, o que acontece é que esses elétrons eles pulam para outro nível, eles voltam para o nível anterior e liberam uma luz, muitas vezes esverdeada ou amarelada, que torna o pássaro mais colorido, mais brilhante ainda. Uau! Então, o cara usa cor estrutural, que já é um fenômeno extraordinário, a gente está aprendendo a fazer isso agora, os humanos, né? O cara está usando biofosforescência justamente para transformar a luz visível num reforço para as cores que ele quer. A coisa realmente é extraordinária. E eu acho que eu vou usar para terminar aqui uma figura bastante inspiradora e que infelizmente morreu em profunda melancolia, justamente porque ele percebeu que a América tem uma estranha atração fatal pela superstição, né, pelo fanatismo religioso, né, tem um certo horror à intelectualidade, à educação, isso na década de 80, 90, certo? Faz tempo, imagina se ele visse o Trump agora, que desespero. Né? O Carl Sagan, inclusive, acho que um dos últimos livros se chama O Mundo Assombrado por Demônios. Eu não li porque vou ficar muito deprimido. Né? Se vocês quiserem se aventurar, fiquem à vontade. Mas antes dele ficar deprimido, ele fez uma série espetacular chamada Cosmos, de divulgação da ciência, década de 80, eu me lembro disso, não é? E tem um episódio aqui que eu vou mostrar para vocês,
que vocês podem usar caso vocês encontrem alguém que acredita em terra plana ou alguém que desconfie que a NASA está fazendo algum tipo de conspiração para dizer que a Terra é redonda. Ele vai contar a história de Eratóstenes e ele vai contar extremamente bem. Pois bem, eu vou contar, assistam porque é muito bonitinho, ele usa uns recursos bem simples, não tem computação, não tem porra nenhuma. O que acontece? Eratóstenes era um cara com muitos talentos, poeta, matemático, filósofo, ele vivia, se eu não me engano, em Alexandria. Alexandria, que era um centro, né? Alexandria é Egito, mas Egito já dominado pelos gregos, não pelos gregos, mas pelos Alexandre, o pentelho do Alexandre, desculpa, o maluco do Alexandre saiu conquistando meio mundo, né? Ele não era necessariamente grego, ele era macedônio, né? E aí os territórios conquistados ele bota na mão dos compadres dele lá, né? Que são de origem, que falam grego, mas na verdade são macedônios, né? E aí o Egito acaba virando, né, de novo uma coisa. Depois Roma acaba conquistando, tá bom. Mas como Alexandre fez essa zona toda, faz uma cidade chamada Alexandria e eles vão tentar misturar todas as tradições possíveis, a tradição helenística, ou seja, a grega, da filosofia, né, da poesia, do teatro, com outras pesquisas também. Então era um centro de saber. A Biblioteca de Alexandria, famosa e tal. Então, o Eratóstenes, 300 anos antes de Cristo, era um cara bastante versado, muito interessado por vários assuntos. Se ele tivesse um podcast, ele faria um radinho, eu acho. Não é? Mas aí ele lê que numa cidade, sei lá, centenas de quilômetros dali, acho que 800 quilômetros dali, chega na mão dele a notícia de um fato estranho. Né, naquela cidade, no dia em que tem, como é que chama isso? Eu sempre esqueço, é equinócio, solstício, eu nunca sei. Quando o dia é o dia mais longo, é o dia mais longo, acho que é isso, eu não tenho certeza, mas bom, é um período desses astronômicos em que é o dia mais longo, né, e o sol, quando o sol está a pino, as sombras são curtíssimas. Só que nesse lugar as sombras não são só curtas, como as sombras desaparecem. Né, nesse dia específico, que todo mundo sabe qual que é, porque é fácil de perceber, né, as sombras ali desaparecem. Se você botar um bastão de pé, não tem sombra. Se você olhar para dentro de um poço normalmente é vertical, lá para baixo, escuro lá no fundo, o sol entra direto no poço. Oh, que fenômeno! Ele fala isso, mas que engraçado, isso aqui não acontece nunca. E aí ele começa a cogitar por que em Alexandria, nesse dia, as coisas ainda têm sombra. Por que que o poço continua escuro, né? O poço continua sempre escuro. E aí ele tem um estalo, ele fala, isso provavelmente aconteceria se a Terra não fosse plana. Porque se a Terra fosse plana, né, os raios do Sol não ia fazer diferença nenhuma, então, se fosse plana ia ser tudo igual. Então, se tem essa diferença na sombra no mesmo dia, o que ele faz? Ele contrata um cara, não estou brincando, ele contrata um cara para medir a distância exata de Alexandria até essa cidade, que eu já esqueci, são 800 quilômetros, o cara demora um tempão ali contando os passos, ele volta com essa informação, né? Quando chega esse dia em que naquele lugar as sombras desaparecem, ele pega um bastão, ele fala, vamos fazer o seguinte, vai para lá, fica lá, né? E quando o bastão, bota um bastão dessa altura e vamos ver, depois você me conta qual foi o tamanho da sombra. Não teve sombra nenhuma, mas em Alexandria ele mediu a sombra. A sombra tinha um certo tamanho. E ele fez ali umas contas, uma trigonometria básica, né? E ele falou, olha, isso só seria possível, né, se de repente a Terra fosse redonda, né, e porque estou vendo um ângulo aqui de 7 graus, então vou fazer umas contas, 800 quilômetros aqui, o ângulo é esse, portanto, a circunferência da Terra é de 40 mil quilômetros. Na verdade, ele errou por alguma coisa de 2%. 300 anos antes de Cristo. Alguém que simplesmente era curioso, percebeu um fato que poderia ser atribuído a qualquer coisa, a vontade de Deus, sei lá, ninguém rezou direito, alguma coisa dessa, ele percebeu esse pequeno fato, ele teve uma hipótese e que ele resolveu testar, ele mensurou e ele fez as contas e ele errou, ele acertou a circunferência da Terra com um erro de 2% aproximadamente, certo? Eratóstenes, né, tá aí, veja só, a gente sabe que a Terra é redonda com uma precisão absolutamente extraordinária faz muito tempo. É lógico que o que acontece é que progresso aparentemente é uma ilusão,
né? E a gente está hoje aí usando as ferramentas mais extraordinárias que a humanidade já criou, usando inclusive ciência judaica, ciência do Darwin, etc. e tal, né? E a gente conseguiu criar uma plataforma genial, que é aberta a todos, que não discrimina ninguém, que você não precisa ficar de joelhos, que você não precisa se confessar perante o cientista nem nada, funciona para todo mundo, e isso está sendo solapado por gente que insiste em ressuscitar coisas que deveriam ficar na lata de lixo da história. Ufa, falei. Né? Foi o meu momento chutzpah. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. São tempos bicudos. Um grande abraço e até amanhã.